Bom dia. Hoje, 10 de fevereiro, vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, Novo Testamento em 90 dias. Vamos finalizar hoje o livro de Mateus, capítulo 28, e ler o capítulo 1 e 2 de Marcos. Mateus, capítulo 28. A ressurreição. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. "Não tenham medo", disse ele. "Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse." As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: "Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão." O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: "Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós o defenderemos para que não se compliquem." Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. A grande comissão. Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos." Marcos capítulo 1. João Batista prepara o caminho. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: "Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho." Ele é uma voz que clama no deserto: "Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele." Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelo de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: "Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo." O batismo de Jesus. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e João o batizou no rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: "Você é meu filho amado, que me dá grande alegria." Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: "O reino de Deus está próximo.
Arrependam-se e creem nas boas novas. Os primeiros discípulos. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais tarde, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus expulsa um espírito impuro. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que veio nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade, até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Jesus cura muitas pessoas. Depois que Jesus saiu da sinagoga, com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até lá, tomou-a pela mão e ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Jesus anuncia sua mensagem na Galileia. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: Todos estão à sua procura. Jesus respondeu: Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus cura um leproso. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Marcos capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essa coisa em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico:
seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Jesus chama Levi. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus mestres da lei viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Discussão sobre o jejum. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho se arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Discussão sobre sábado. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras, o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. Finalizamos então no dia 10 o livro de Mateus e iniciamos o livro de Marcos. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos revela, Deus, a cada dia um pouco mais da Tua vontade, aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, ó Pai, e o reino dos céus. Abençoa cada um de nós, nos dá uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado, em nome de Jesus, ó Pai. É que eu te peço, te oro, te louvo e agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.